Se você não quer acumular problema no seu casamento, perdoe. Peça perdão e deixa Deus operar o perdão. Deus vai fazer como quer. Talvez você pode dizer, a situação seja diferente. Pastor, eu pedi perdão e o meu cônjuge continuou com o coração duro. É ele com Deus. A Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, no que depender de você, seja uma pessoa assim que perdoa. Querida, muito boa tarde, que bom nós estarmos juntos aqui. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito relevante, um tema muito importante, que é como não ignorar os problemas no casamento. Isso é importante demais. Eu fiz até o story, né, hoje. Você já recebeu uma notícia certa vez de um casal que você gostava muito e de repente você ficou sabendo assim, eles se separaram e você levou um susto? Isso aí é fruto de quê? De problemas que foram se acumulando e não foram resolvidos. Porque a gente precisa ter a seguinte consciência. Queridos, um casamento, ele nunca acaba da noite pro dia, entendeu? Um casamento, ele vai acabando, ele não acaba de repente. Deixa eu limpar aqui meu dente aqui. Ele vai acabando. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e a gente estar ciente que eu preciso estar resolvendo as situações e os problemas. Nós temos feito aí muitas pesquisas e a gente tem, queridos, muitas vezes se assustado com as respostas, né? Felizes pelas pessoas estarem abrindo o coração, mas assustado pelo número de pessoas que têm estado insatisfeitas, infelizes no casamento. Você acredita que a gente fez uma pesquisa? Quem está completamente feliz com seu casamento, apenas 2% das pessoas falaram que estão felizes. Grande parte falaram que estavam a ponto de se divorciar e outros que estavam muito insatisfeitos. Então, em nome de Jesus, essa situação vai mudar. Por isso que a gente está preparando aqui esse material durante essa semana muito especial para você. Então, nós estamos falando agora sobre os sabotadores do casamento. Você compartilhou com as pessoas aí? Você que compartilhou, por favor, escreve aí, pastor, eu compartilhei. Coloca aí no comentário. Eu compartilhei com outras pessoas, pastor. Eu coloquei aí para participar comigo, para estar comigo. Eu peço por gentileza para que você possa compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas. E que isso não aconteça, né? Hoje, então, o nosso tema é por que a gente não deve ignorar os problemas no casamento. Por que não ignorar esses problemas? Porque senão vai se acumulando. E aí, queridos, sabe o que acontece? E sabe o que acontece? Acaba que vão se acumulando os problemas e uma hora estoura. Porque a Bíblia diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Queridos, e por quê? Por que nós não podemos ignorar os problemas no casamento? Eu quero repetir. Sabe, tem um versículo da palavra que diz assim: um abismo chama outro abismo. Sabe o que acontece? Quantos casais que eles vão acumulando situações, acumulando problemas e de repente, quando vê, o caldo entorna. Sabe, a situação já tá muito difícil. E eu tenho certeza que não é isso que você quer que aconteça no seu casamento. A gente fez até uma pesquisa hoje, né? Algumas pessoas colocaram aí, olha, pastora, eu tô, assim, acumulando problema. Foi corajosa, falou, olha, eu tô acumulando problema, mas eu quero te dar dicas práticas aqui nessa live hoje. Queridos, nós precisamos estar cientes que se a gente for acumulando problema, uma hora ele explode. Agora a pergunta é a seguinte: pastora, como eu vou fazer para não acumular problema no meu casamento? Eu não estou satisfeita. Aí eu quero começar contando para você uma história. Certo dia eu estava na casa de uns irmãos muito queridos e lá tinha um profeta, mas era um profeta de Deus, não falava da carne não, ele falava do espírito. Um profeta muito de Deus, até americano, que a gente super respeita. E eu levei uma pessoa comigo para
tá recebendo oração e a gente tá junto ali em comunhão, na verdade. Não foi correr atrás de profecia, mas a gente estava ali em comunhão. Queridos, de repente, aquele profeta virou para aquela jovem que estava do meu lado, que eu havia levado ali para a gente estar em comunhão, e ele falou assim: quantos anos de casada você tem? E ela disse: eu tenho 10 anos de casada. E ele virou e falou: você e o seu marido têm muitas pendências no casamento de vocês. Pendências desde o início do casamento. E vocês precisam resolver isso. Na hora, eu vou ser sincera pra você que eu fiquei assim, meio em choque. Por quê? Porque era um casal que eu não imaginava, sem assim qualquer suspeita. Sabe aquele casal que você olha e você fala assim: meu Deus, esse casal é feliz, esse casal é alegre, esse casal nasceu um pro outro. E quando eu vi o profeta falando aquilo, saiu dali, como era minha amiga, né? Aí eu perguntei pra ela: é desse jeito mesmo? Ela falou: eu vou analisar, Maíla, eu vou ver. E aí ela teve uma viagem sozinha com o esposo. Gente, quando ela estava no 3º dia da viagem para comemorar um aniversário de casamento, eles iam passar lá uma semana, ela me mandou uma mensagem. Ela falou: Maíla, você acredita que o nosso assunto já acabou? Nós estamos aqui no 3º dia de viagem, a gente veio comemorar o nosso aniversário de casamento e eu não tenho mais assunto para falar com meu marido. Eu não tenho mais o que conversar com ele. E ela começou a se analisar e lembrou da palavra que Deus tinha falado através daquele profeta. E ela disse: olha, isso aí é porque tem pendências no meu coração. E foi tão fantástico, porque ali naquela viagem de lua de mel, vamos dizer assim, de comemoração do aniversário de casamento, o que eles fizeram? Eles começaram a conversar. E ela começou a se abrir para ele. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui hoje, você que é casadinho, você que quer se casar, né? Você que diz assim: pastor, eu vou me casar. Diga aí, glória a Deus. Eu vou me casar, pastora. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que você não pode ignorar os problemas no seu casamento. E como resolver isso? Primeira coisa, viu que teve problema, converse respeitosamente. Vamos lá, eu vou repetir. Viu que teve problema. Eu gosto de uma frase de uma amiga minha, que ela diz o seguinte: viu que arranhou. Seu marido fez alguma coisa que eu não gostei disso, não ficou legal. Às vezes passa, mas às vezes não passa. Às vezes fica ali, na tua cabeça, repetindo aquilo ali. Então, primeira coisa, você não quer acumular problema no seu casamento para amanhã não virar um divórcio, amanhã não virar uma traição. E eu tô falando isso aqui não é palavra profética não, gente. Isso aqui é um fato. Então você não quer acumular problema no seu casamento? Em primeiro lugar, querido, querida, converse respeitosamente. E foi isso que essa querida que eu tô contando para vocês, que tava com problema no casamento, ela fez. Ela e o esposo, com 10 anos de casados, estavam ali no 3º dia, num hotel, pagaram caríssimo, comemorando o aniversário de casamento e não tinha assunto. Aí ela começou a conversar. E ela trouxe, sabe, à memória certas coisas que estavam lá atrás, que ela pensou que não tinham afligido o coração dela. E ela disse: amor, olha, sabe aquele dia que aconteceu aquilo? Eu fiquei triste, eu me senti insegura, eu me senti desprotegida. Só que qual é a diferença? Porque não tem como, gente, resolver um problema e trazer outro problema, ok? A gente não vai resolver um problema criando outro problema. E como é que é criando outro problema? Falar gritando. Porque a Bíblia diz que a palavra dura, né, suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então você quer resolver problema? Acalma, Espírito Santo me ajuda, eu vou falar com tranquilidade. Chama o seu cônjuge, chama ali a sua esposa, o seu marido e fale respeitosamente. Agora, quer ver uma chave que é poderosa para resolver problema na hora de conversar respeitosamente?
Então, eu quero te dizer aqui agora essa chave. É você falar como você se sentiu. Como você se sentiu. Então, aquela mulher, ela começou a falar para o marido. Sabe aquele dia? Porque talvez não foi a intenção dele machucá-la, mas foi como ela se sentiu. E ela disse, olha amor, aquele dia que você fez isso, eu me senti assim. Aquele dia que você agiu de tal jeito, eu me senti assim. Entendeu? Então, ela começou a conversar. E ele disse, poxa, quem ama, né? Não quer que o outro se sinta desse jeito. E o que ela fez? Ela abriu o coração, ela colocou o lixo para fora que estava tampando os poços do amor. Então, meu querido, minha querida, você quer ter um casamento inabalável, um casamento feliz, você tem que desenterrar os poços, você tem que tirar o lixo para a água fluir de novo, aleluia. Ó que esse rema o Papai do Céu tá me dando aqui agora, glória a Deus. E é por aí. E a gente tem que falar, a gente tem que verbalizar. Eu digo para você, olha, de todo o meu coração, eu não tenho um casamento perfeito, gente, eu e o pastor Ricardo, mas a gente tem um casamento muito feliz. Um casamento que vale a pena. E ao longo dos anos, nós fomos descobrindo certas coisas que construíam um casamento feliz. E uma das coisas que eu e meu esposo descobrimos, sabe qual foi? A não guardar o lixo. Então, eu e o Ricardo, pela graça e misericórdia, eu digo para você, nós fizemos agora, dia 2 de outubro, 27 anos de casados, né? E o que a gente fez? A gente sempre trouxe à luz aquilo que doía, que estava machucando, a gente sempre trouxe à luz, sempre falou. E, sabe, o outro desafio que eu quero falar para você é porque conversar vai mexer no problema de novo. Então tem gente que fala assim, não pastor, eu não quero conversar, deixa quieto, vai piorar. Mas aí pode piorar lá na frente, pode ser pior. É melhor ser um probleminha aqui agora do que amanhã um tanto de problema acumulado, entendeu? Que aí fica difícil de resolver. Quantos casais, meu querido, minha querida, que já pediram ajuda para mim, para o Ricardo, mas quando eles pediram ajuda, o casamento já estava na UTI, sabe? Já estava no respirador. Ele dizendo, eu não quero mais, ou a mulher falando, eu não aguento mais ele. Estava muito difícil. E quantos nós falamos, por que você não pediu ajuda antes? Por que você não tentou resolver isso antes? Conversar com respeito. Pastora, eu não sei como conversar. Leia livros a respeito disso. Eu estou dando dicas para você aqui, poderosas. Estou falando para você, fale respeitosamente. Fale como você se sente. Entendeu? Fala, olha, eu gosto de falar isso. Amor, olha, eu me senti assim. E é tão bacana. Ele também fala, amor, eu sei que não foi talvez a sua intenção, mas eu me senti desrespeitado quando você falou daquele jeito. Então, nós precisamos verbalizar. Beleza? Segunda coisa que eu quero dizer para você, o que fazer para não acumular os problemas no casamento? Porque ignorar, eu já tô falando aqui para você que é o caminho do fracasso, é o caminho da separação, do divórcio, da traição, está repreendido em nome de Jesus, não é verdade? É o caminho do distanciamento entre um casal. Então, vamos lá. Segunda coisa, peça perdão e perdoe. Se nós não queremos acumular problema no casamento, nós precisamos pedir perdão, se preciso for, e perdoar. Não tem como ter um casamento inabalável se fica, sabe, aquela pendência sempre viva. Aí talvez você pode dizer assim, pastora, mas perdoar como? Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Gente, a gente não vai sentir vontade de perdoar. Isso é uma coisa muito importante que eu e você, a gente precisa estar ciente. Perdoar não é sentir, entendeu? Perdoar é obedecer. Lá em Efésios 4:32, se eu não me engano, ali a palavra do Senhor fala assim, ó, perdoando-vos uns aos outros, né? Como Deus em Cristo perdoou vocês. Então, por que eu vou perdoar o meu marido? Porque eu fui perdoada. Por que você vai perdoar sua esposa, seu marido?
Porque seus filhos, quem convive com você? Porque você foi perdoado. Nós não somos os detentores, né, do perdão. Nós fomos perdoados por Deus. Então, hoje é dia de você perdoar. E quer que eu te diga uma coisa? O maior beneficiado com perdão não vai ser o seu marido, sua esposa, seu filho, o seu sobrinho. Quem você está chateado vai ser você mesmo. Porque quando nós perdoamos, nós somos livres. Quando a gente perdoa aquilo que quer nos prender, a gente fica livre. E o que é perdoar? Perdoar é obedecer. Então é dizer, eu perdoo o fulano em nome de Jesus. Espírito Santo, opera o perdão no meu coração. E quando for conversar, não está falando da conversa respeitosa, tem pessoas que já são cristãos há bastante tempo, então já tem a prática de conversar e um pedir perdão ao outro, certo? Mas tem alguns que mesmo sendo cristãos ou não cristãos, que têm cônjuges não cristãos, quando forem conversar, não tem a prática do perdão. Então você precisa pedir perdão e liberar o perdão. Por exemplo, olha, você fez isso, mas profetiza, declara, eu sei que não foi a sua intenção, então eu quero dizer que eu te perdoo em nome de Jesus. E eu quero te pedir perdão também por aquilo que eu fiz e feriu a tua índole, né? Que feriu ali o teu coração. Pede perdão para a pessoa. Gente, eu estava em Salvador, agora no final de semana retrasado. E ali, uma das coisas que eu mais amo nesse ministério itinerante, né, que a gente viaja e a gente conhece outras pessoas, é tão maravilhoso. Uma das coisas que eu mais amo é ouvir as histórias, é realmente interagir e ver o poder de Deus na vida dos nossos irmãos. E um casal foi me buscar, eu gravei o nome dele, porque é o Ricardo, é a xará do meu esposo, e a sua esposa foram me buscar ali no hotel. E a gente começou a conversar. Eles foram me levar do hotel à igreja. E aí nós começamos a conversar. E eles falaram, pastora, nós temos um testemunho tão lindo. Nós admiramos tanto o ministério de vocês de família. E Deus fez uma obra tão maravilhosa na nossa vida. Eu falei, sério, o que aconteceu? Gente, resumindo, olha esse casal. Eles estavam há 7 anos divorciados. 7 anos. O marido já estava vivendo com outra mulher. E a esposa era crente. A esposa estava na igreja, orando pela restauração do casamento. Mas ela já queria desistir, pensava em desistir muitas vezes, mas ela sentia. Sempre Deus falando para ela, não desiste. E isso é muito pessoal, tá, gente? Vai de pessoa para pessoa. A gente sabe que, vamos dizer, uma experiência da pessoa não pode ser regra para todos. Todavia, o testemunho dela é um testemunho de fé. E ela sentiu, não, eu vou continuar acreditando no meu casamento. E depois de 7 anos, ele já morando com outra pessoa, mas como eles tinham uma filha em comum, sempre eles tinham conversas, vínculos, né? Vínculo de conversa mesmo, de amizade. Até que um dia, ela foi conversar com o seu líder espiritual, com o seu pastor. E ele disse assim, você já pediu perdão para ele por tudo que você fez? Aí ela, como assim, pastor? Ele é que tá aprontando comigo. Como assim eu vou pedir perdão? Mas você já pediu perdão para ele? Aí ela falou, não. E aí ela foi confrontada. E na próxima conversa que eles tiveram, ela chegou para ele e falou, olha, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz ao longo do nosso casamento, há anos atrás, que machucou você, que feriu você. Não foi a minha intenção. Gente, o Ricardo falou que na hora que ouviu a esposa dele falando isso, ele ficou em choque. Ele chocou total. Olha como o perdão tem poder. Ele ficou chocado. Como assim ela está me pedindo perdão? Deus usou aquela atitude dela para começar um processo de transformação na vida dele. Ele foi no batismo que estava tendo na igreja, foi convidado, foi. Ele aceitou Jesus. Hoje, já se passaram anos. Eles estão firmes ali na igreja Ágape de Salvador, dos nossos queridos discípulos. Grande abraço, apóstolo Eduardo, apóstolo Ada, fazendo um trabalho lindo e servindo a Jesus. Olha o poder do perdão. Então, se você não quer acumular
problema no seu casamento, perdoe. Peça perdão. E deixa Deus operar o perdão. Deus vai fazer como quer. Talvez você pode dizer, a situação seja diferente. Pastor, eu pedi perdão e o meu cônjuge continua com o coração duro. É ele com Deus. A Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, no que depender de você, seja uma pessoa assim que perdoa. Que, sabe, que procura o seu cônjuge. Durante muito tempo, no meu casamento, eu cedi nesse ponto, sabe? Deus estava trabalhando algumas coisas na vida do meu marido. E às vezes, sempre tem no casamento o mais dominante, né? E meu marido bem dominante. Eu era mais madura na fé. E assim, muitas vezes que tiveram impasses no nosso casamento, o Espírito Santo falava comigo assim, filha, vai lá e pede perdão. E eu ia. E eu dizia, amor, me perdoa. Então o que eu fiz, eu também te perdoo. Mesmo às vezes sem ele ter pedido. Em nome de Jesus. E eu fico tão feliz, isso faz tempo. Porque hoje meu marido já tem um coração tão quebrantado. Mas eu fico tão feliz porque hoje, né, o Ricardo fala assim, amor, eu te agradeço. Porque tantas vezes você cedeu. Tantas vezes, amor, você teve esse coração, sabe? E isso construiu o nosso casamento. Não é humilhante pedir perdão. É lindo, é bonito aos olhos de Deus. É humilhante no mundo. Para Deus é bonito. Porque a Bíblia diz, os humilhados vão ser exaltados. Então, eu quero dizer para você, para não acumular problema no seu casamento, perdoe e peça perdão. E você vai ver que barreiras vão cair por terra e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida e no seu casamento. E a gente vai para o terceiro e último ponto, porque eu falei que ia trazer uma palavra bem prática, né? Eu tô aqui também com o Facebook, tô aqui com o YouTube, dando uma olhada aqui na galera linda, maravilha, muita galera maravilhosa aqui acompanhando nossa live, feliz aí de estar com vocês. Ó, tem a galera aí de Caldas Novas, Lael Church, Vida Plena, uau, que maravilha, muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Vamos então para o terceiro ponto, como não acumular problemas no nosso casamento. Gente, celebre os pequenos progressos. Você tá aí do outro lado, fala comigo. Eu preciso celebrar os pequenos progressos. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, em nome de Jesus. Isso aqui talvez seja o ponto assim alto do que eu tô trazendo para você hoje, baseado em tantos aconselhamentos que eu e o pastor Ricardo temos feito. Gente, quando a gente tenta resolver um problema com o nosso cônjuge, e a gente pede perdão, e a gente fala que não gostou, é utópico. Ei, presta atenção, eu vou falar com amor e carinho para você. É utópico achar que essa pessoa vai mudar da noite pro dia. Não tem como. Não tem como. Você já tentou mudar algum padrão de comportamento na sua vida e conseguiu mudar da noite pro dia? Ou eu quero te perguntar, todos os padrões de comportamento? A gente não consegue. Por que que às vezes a gente cobra isso do outro? Isso é utópico, querido, querida. Olha, posso abrir meu coração para você e te falar uma coisa aqui? Essa tarde, quero te falar assim de todo o meu coração. Falar para você aqui. Eu tô há 27 anos casada com o pastor Ricardo. E nós nos relacionamos há 29 anos. Tem 29 anos. Tem coisas que eu peço pro meu marido que ele nunca mudou. E não é por mal, não. Ele fala assim, amor, eu vou tentar de novo. Amor, eu vou tentar agir assim de novo. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar. E eu vejo que ele está tentando melhorar. Só que ao longo desse tempo, tiveram coisas que ele já mudou. E tiveram coisas que ele está mudando. E talvez tenham coisas que ele nunca vai mudar. Agora, o que a gente tem que fazer para ajudar nesse processo de resolver problema? Celebrar os pequenos progressos. Então, se o seu marido não pagava as contas da sua casa, querida, ele não tinha compromisso com as finanças,
deixava você na mão, né? Por exemplo, tem alguém que acontece isso aqui? Não, né? Deixava você na mão. E aí um dia ele decide, ele vai lá e paga uma conta. Em vez de falar, uau, né? Glória a Deus, acho que vai chover hoje. Não. Dizia, amor, fiquei tão feliz. Poxa, que bacana. Você pagou essa conta, o amor já me aliviou, já foi importante. Sabe? Mas, pastora, tinha 15 contas para pagar, ele pagou uma. Aleluia! Celebre os pequenos progressos. O casamento, gente, nós não estamos no céu, não é Alice País das Maravilhas, não. De ser perfeito, eu conversei, o outro já muda. Por que, pastor, você está falando isso? Porque quantas vezes eu aconselho casais que dizem assim, ah não, pastora, já falei. Sim, tem coisa que você vai ter que falar uma vez, duas, tem coisa que você vai falar 60 vezes. Mas eu tenho certeza, se você abrir bem os seus olhinhos, bem, você vai ver que essa pessoa que está do seu lado, de alguma maneira ela está tentando. De alguma maneira. É só você olhar na ótica do outro. Assim como você tantas vezes está tentando. Às vezes seu cônjuge está aí pedindo para você, faz tal coisa, muda tal coisa. E você também está dizendo, caramba, eu estou tentando. Então celebre os pequenos progressos de tentar resolver o problema. Ok. Vamos então recapitular aquilo que a gente falou aqui hoje? Vamos dar uma recapitulada? Nós estamos aqui nessa live tão importante, dizendo para você não ignore os problemas no casamento. Gente, eu fui atender um casal uma vez e a esposa estava desesperada. Ela falou, pastora, meu marido está me abandonando, um casal de cristão, filhos adultos, já avós. Pastora, meu marido está me abandonando, pastora, o que eu faço? Pastora, eu estou desesperada. Aí, gente, eu fui chamar aquele marido para conversar, a pedido dela. E ele, que bom, veio. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou um copo d'água, que eu tinha servido um copo d'água para ele, né? Para eles lá. E ele estava diante dela. Ele falou, pastora, sabe esse copo de água aqui? Esse copo de água aqui, pastora, transbordou. Há anos eu falo com essa mulher, eu peço ajuda, ela nunca mudou, eu não aguento mais, acabou. E aquele homem não voltou para casa. Justifica? Não justifica, porque a mulher dele, ele tipo assim, cobrava ele demais, era uma mulher rixosa, não justifica. Mas foi acumulando o problema, foi acumulando. Então, para isso não acontecer, vamos recapitular o que a gente falou? Vamos lá, primeira coisa, vamos ver aí quem tá bem participativo aí na nossa live. Eu tô vendo a telinha aqui também do Facebook, do YouTube. Eu quero dizer para você, muito feliz de estar cada um de vocês. Então, coloca aí qual foi o nosso primeiro ponto. O que eu disse? Você precisa fazer o quê para não acumular problemas no seu casamento? Vamos dizer, isso aí, Ale Flor colocou aí, converse respeitosamente, tá bom? Se for soltando os cachorros, o problema vai piorar. Converse respeitosamente. Vamos aqui, qual foi o segundo ponto? Vamos ver, quem prestou atenção aí na live, a gente está fazendo o resumo. Qual foi o segundo ponto para não acumular problema no casamento? O que a gente falou? Vou dar um tempinho para você responder. Isso aí, ó, a Ale Flor tá rapidinha. Peça perdão e perdoe. Peça perdão se preciso for e perdoe. Isso aí é muito importante. O Senhor nos ensinou a perdoar. Em Mateus 6 ele diz, perdoando-vos uns aos outros, né? Aliás, Efésios 4:32, perdoando uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Mateus 6 é a oração do Pai Nosso, que Jesus ele disse, Pai, olha, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Então,
O perdão, ele é fundamental em qualquer relacionamento. Se a gente vai se relacionar, a gente vai se ferir, mais cedo ou mais tarde. Mas quando vem a cura, quando vem o perdão, o relacionamento depois fica muito mais forte. Então o perdão é fundamental. Em terceiro e último lugar, o que a gente colocou aí? Vamos lá. Eu quero pedir para você responder. Isso aí, a Rosane aí no YouTube também tá respondendo. Isso aí, Dani, na hora de conversar respeitosamente, falar como se sente. Maravilha. E terceiro ponto, o que a gente colocou? Esperar você responder. Muito bem! Aí, a Lei falou de novo. Muito bem. Celebre os pequenos progressos. Você conversou, você tentou resolver, pediu perdão, beleza. Pastora, agora, celebre a tentativa do outro de mudar, a tentativa do outro de crescer, elogie. Eu gosto muito de repetir essa frase, eu digo o seguinte, olha, um comportamento reconhecido é um comportamento que vai ser repetido. Quando você reconhece o comportamento, ele se repete. Sabe quando você diz, poxa, em vez de toda vez que chega em casa, a pia tá bagunçada e reclamar com os filhos, né? Eu chego de viagem e às vezes quando eu chego de viagem uma coisa que eu não gosto é ver a cozinha bagunçada. Gente, eu acho muito ruim, eu já ensinei isso para os meus filhos. Mas durante um tempo, quando eu chegava, eu só ressaltava o dia que estava bagunçada. Poxa, não é possível, eu já falei para arrumar essa cozinha tantas vezes. Mas por quê? Porque tinha 10 vezes que estava arrumada e 10 vezes que estava desarrumada e uma vez a cozinha estava arrumada. E eu só ressaltava o não. Aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou mudar. Isso aí é uma estratégia do reconhecimento. E eu falei, eu vou valorizar. Aí o dia que eu cheguei, a cozinha estava arrumada, eu falei, meus filhos, que maravilha, vocês são demais. Mamãe gosta tanto de chegar de viagem e ver a cozinha arrumada. Sabe o que aconteceu? Agora, eu tô encontrando a cozinha arrumada mais vezes. Ainda não 100%. Mas mais vezes. Então isso é tão maravilhoso. Por quê? Um comportamento reconhecido é um comportamento que vai ser repetido. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe você. Tenha certeza que Ele já te deu uma família de sucesso, mas agora eu quero orar por você. Amo orar, amo abençoar. E agora eu quero orar por você. Então eu quero abençoar a sua família. Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, por favor. Feche os seus olhos. E eu quero orar abençoando você, a sua casa, a sua família. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por essa live. Muito obrigada por cada família aqui representada. Muito obrigada, Senhor, porque Tu estás tocando, Tu estás fazendo o sobrenatural. E nesse momento eu quero abençoar o meu irmão e a minha irmã. E eu quero, Senhor, declarar que, Senhor, toda barreira para o perdão, toda barreira, Senhor, para o crescimento no casamento, xarakalabashai, shoudaраkalabashai. Toda barreira, Senhor, para o sucesso do casamento do meu irmão, da minha irmã, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, cai. Em nome de Jesus, sai. E eu quero declarar vitória, alegria. Senhor, começa a jorrar um rio de Deus. Eu vejo, queridos, que como se uma comporta fosse aberta, sabe? E águas que vão começar a fluir sobre a tua família, sobre o teu casamento. Eu profetizo esse novo tempo de Deus na sua casa. Quem recebe, diga aí amém. Amém, glória a Deus. Foi maravilhoso ter você aqui comigo nessa live. Deus abençoe muito você. Lembre-se sempre, Ele tem para você uma família de sucesso. Deus te abençoe. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.